o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Jovem assassinado a bala no bairro de Boa Viagem. Adolescente espancado até a morte num linchamento em Olinda. Jovem é morto a tiros no Condor de Peixinhos. Rapaz morre baleado no Terezinha de Água Fria. Jovem é morta a facadas no bairro de Ouro Preto. Mãe e filha arrastadas do Ibura e mortas a bala em Tiúma de São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 29 de março de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas registrados em Pernambuco, 10 assassinatos. 2 crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora no estado de Pernambuco, já foram registrados 745 homicídios 745, sendo 406 crimes no interior e 339 no Grande Recife. José Júnior Feliciano, rapaz com 34 anos de idade, residente no Engenho Boa Vista, em Porto de Galinhas e Pojuca, foi assassinado a golpes de facão no meio do matagal. Foi lá mesmo em Porto de Galinhas que o crime aconteceu. A autoria e os motivos são desconhecidos. O corpo de José Júnior Feliciano, de 34 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Matheus Almeida Silva, um jovem com 18 anos de idade, conhecido pelo apelido de Pipi, residente na Rua da Vitória, no Alto da Independência, em Timbaúba, foi arrastado ontem por volta das 10 horas da noite, arrastado de casa por homens desconhecidos, jogado no meio da rua e aí fuzilado, assassinado com vários disparos de arma de fogo, crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Pipi, Matheus Almeida Silva, um jovem de 18 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Williams Alves da Silva, residente na quadra N, núcleo 5, zona rural de Petrolina, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo já esta madrugada, por volta de 2 horas, pertinho da residência dele. A única coisa que se sabe é que o crime foi praticado por 2 homens desconhecidos. O corpo de Williams Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. As crianças vítimas de soterramento em Paulista. A notícia com o repórter Leonardo Baltar. Parentes e amigos de Jamerson Cauã Pereira Ramos, de 13 anos, e Yasmin Vitória da Silva Ramos, de 5, foram se despedir dos irmãos do cemitério de Santo Amaro, área central do Recife. A mãe precisou ser amparada por familiares em vários momentos. Ela implorava para que os filhos voltassem. Janaína Ribeiro, parente do pai de Yasmin, reclamou do descaso da Prefeitura do Paulista. A gente vive ali abandonado. A Prefeitura de Paulista apareceu agora, depois de muito corre, depois de muita agonia, de corre-corre, ligação, e fizeram a gente de besta, bem umas 2 horas de espera. Aí foi que chegaram agora para ajudar a gente com o enterro, mas queriam que a gente enterrasse em Paulista, se a família é toda daqui de Recife. Então a gente tem o direito de escolher enterrar onde todo mundo é enterrado, né? A família. Mas a gente só quer que ele cuide do pessoal do Paulista, do pessoal, dos eleitores deles, que eles não fazem nada. Seu José Alberto era professor de futsal na escola que Cauã e Yasmin estudavam. Ele se emocionou ao lembrar do garoto que queria ser jogador de futebol. Eu disse, o seu sonho, eu vou realizar seu sonho. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Um bom menino. O sepultamento aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Yasmin Vitória e Jamerson Cauã morreram em casa no bairro da Miroeira após um deslizamento de barreira durante a madrugada. Um pé de Macaíba atingiu em cheio o quarto dos meninos. Chovia muito no momento do acidente. A mãe das crianças também estava no quarto, mas não foi atingida. Rádio Jornal, Rádio Notícia.
O Alisson Venâncio da Silva, residente na rua Diamante, bairro Rosina La Banca, em São Lourenço da Mata. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo próximo ao terminal das Combis, lá no centro, em São Lourenço. Atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA, lá de São Lourenço da Mata. Durante as últimas 24 horas foram registrados 8 assaltos a coletivos, 2 do sistema BRT. Por volta das 9 horas, na manhã de ontem, na rodovia PS60 em Carpina, um ônibus da empresa Expresso 1002, linha Recife-Limoeiro, foi assaltado. Um só elemento armado de faca roubou a renda. Por volta das 6 da noite, na rua Vale do Itajaí, na comunidade Lagoa Encantada, bairro do Ibura, um ônibus que fazia a linha Curado 4 foi atacado por 2 suspeitos armados de revólveres que roubaram os pertences de uma passageira. Por volta de 12h30 de ontem, na rua do Poeta, no centro do Cabo de Santo Agostinho, um ônibus da empresa São Judas Tadeu fazia a linha opcional. Foi atacado por um elemento armado de faca que roubou o dinheiro da renda. Por volta das 9h30 da noite de ontem, nas proximidades do Hospital da Mulher do Jardim São Paulo, ônibus da Borborema assaltado, só os passageiros roubados e o coletivo fazia o itinerário Tancredo Neves Macaxeira. Por volta das 2h15 da tarde, foi no bairro do Salgadinho, em Olinda, que um BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Perópolis Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Outro BRT assaltado por volta das 4h10 da tarde na PA15, no bairro dos Butrins, em Olinda. Ele fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Um ônibus da empresa Itamaracá, que fazia a linha Igaraçu Dantas Barreto, foi assaltado ontem por volta das 7h30 da noite na PA15, bairro dos Butrins, em Olinda. E um ônibus da Caxangá foi assaltado ontem por volta das 7h40 da noite na Avenida Luiz Correia de Brito, no Sítio Novo, em Olinda. O coletivo fazia a linha Teixamba Príncipe, só os passageiros foram roubados. Portanto, 8 ônibus assaltados nas últimas 24 horas. Neste mês de março, já foram registrados 166 assaltos a ônibus. E no ano do dia 1º de janeiro até agora, em Pernambuco, 509 registros de assaltos a coletivos. Jovem assassinado a bala no bairro de Boa Viagem. Adolescente espancado até a morte num linchamento em Olinda. Jovem é morto a tiros no Condor de Peixinhos. Rapaz morre baleado no Terezinha de Água Fria. Jovem é morta a facadas no bairro de Ouro Preto. Mãe e filha arrastadas do Ibura e mortas a bala em Tiúma de São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Os aniversariantes de hoje: João, conhecido por Pé, ele é motorista da Enlurbe, Recife. Ele mora em Dois Unidos e é amigo de Regis do Largo Dom Luiz, em Casa Amarela. Gerson Neto está completando 23 anos. Ele é filho de Dedo da Padaria em Moreno. O avô de Gerson Neto é o Bila e o irmão dele é Júnior. Edilene Pereira de Souza está completando 37 anos, mora na comunidade Quilombo, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. O esposo dela é Aderbal e o filho é Kel, que inclusive fez aniversário na última terça-feira, e a festa será dupla hoje. Nego está completando 69 anos, mora no Corrego da Areia, Nova Descoberta. A esposa dele, a dona Geni, que está organizando a festa juntamente com a filha do casal, Eliane, que é recepcionista aqui do HR. As gêmeas Alcidenira e Alcidalina estão completando hoje, as gêmeas, 60 anos de idade, moram na rua São Francisco, em Peixinhos. A irmã delas é a finada Alcidenira, que era amiguinha da gente, mas quem vai preparar a festa das gêmeas, as filhas gêmeas, é a dona Lenira. Carlos Alberto está completando 55 anos, é o Mago do Peixe. Ele mora na rua Cantor Newton César, na Vila dos Milagres, no Ibura. A esposa dele é a irmã Marlene, que vai organizar a festa com a participação dos amigos Cláudio, Bruno, Luana, que trabalham no Oceano Pescados. Aniversariando hoje também Rinaldo. Rinaldo é irmão de Romero, da Sandália Cor-de-Rosa, e mora na rua Maria Malha, na Macaxeira. E Jó, que é irmão de Zé Maria do Córrego do Ginipapo, também está aniversariando. É uma festa dupla que será no próximo domingo na casa da sogra de Capilé, que aniversariou na última quinta-feira, no caso ontem.
Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Arlindo Hermínio Leite, Flávio José Gomes Silva, Marcos Antônio do Nascimento, Moacir Batista da Silva e Severino Ramos da Luz. A pensionista Maria de Lourdes Soares de Santana. Criminoso tenta roubar criança a caminho da escola no Cabo de Santo Agostinho. A notícia com o repórter Ivan Júnior. Eram quase 7:30 da manhã desta quinta, quando câmeras de segurança registraram a passagem de uma criança indo para a escola. Um homem de boné caminha próximo a ele. Em poucos segundos, o suspeito aborda o menino para roubar o celular. O menor tenta impedir a ação do bandido, que derruba o garoto no chão. O menino resiste. Algumas pessoas que passavam no local percebem o que estava acontecendo e conseguem impedir o roubo. O assaltante consegue fugir. Tudo aconteceu na rua José Pleste Fernandes, no centro do Cabo de Santo Agostinho. O professor Renan Souto é morador da área e testemunhou a tentativa de roubo. Ele conta que só percebeu o crime após os gritos de socorro da vítima. Desesperada, e a gente até olhou assim, ficou um pouco assustado na hora sem entender, né? Porque a gente, ficou assim um pouco sem entender, depois que a gente percebeu, que era um assalto. Aí a gente gritou, até foi um dos que gritei, ladrão, ladrão. Aí o pessoal veio, aí nas imagens dá pra ver, que aí o pessoal foi em cima, mas tentou pegar ele, mas ele ainda conseguiu fugir, Não deu pra visualizar se ele tava, mas acho que ele tava de posse de uma faca. O professor revelou que assaltos têm sido constantes na rua e denuncia a falta de policiamento ostensivo no local. O policiamento é um pouco precário, O Cabo é uma cidade que cresceu muito rápido, Graças à SUAP, e o policiamento não acompanhou, a demanda que a cidade tem. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Mais uma pessoa aniversariando aqui, Isabela mora na rua Camburi, no Vasco da Gama. A vovó dela é Rosemary Silva, que vai organizar a festa. Ligados aqui na Jornal, o presidente do bloco carnavalesco Furão, Duca e toda a diretoria, inclusive ligados aqui na Rádio Jornal. O comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar em Apipucos é o amigo da gente, o Tenente Coronel Luciano, tá ligadinho aqui na Rádio Jornal. Ele e o motorista dele, o PM Sérgio Lopes. Adriano do Chambaril e Feijoada do João ali no IPCEP. Os funcionários dele, inclusive o garçom Camilo, também ligado na Jornal, Raimundo do Armazém Fama, Alexandre, motorista da empresa Mob Brasil, Gustavo Carvalho e Jailson, são técnicos em computação da Longnet da Madalena, Zezinho da Chácara Padre Cícero e seu Lourivaldo, pai de Rosemary e avô de Arthur Felipe. Seu João e Jorge dos Produtos Igual estão ligados na Jornal. O publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba lá em Casa Amarela, Marcos Barbosa e a esposa Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca no Sítio dos Pintos em Dois Irmãos. A turma na Avenida Costa Azul em Palmarelo, Augusto, André e a esposa Mary, que trabalham na feira lá no centro de Paulista, e também lá na feira de Paulista está Patrício das Frutas, Lúcio, Alexandre, o Sevira nos 10, ele, a esposa Luciene, os filhos Lucinho e Thaís, todos na Costa Azul, inclusive também está lá Alexandre, o popular meia. Josival Alexandre da Silva, residente na rua Lei Duarte Macabro, em Jardim Petrópolis, Garanhuns, foi alvejado na barriga por um disparo de arma de fogo na própria residência. Ninguém informou quem tentou matá-lo nem os motivos, e ele foi socorrido no hospital lá de Garanhuns, hospital regional, e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Jonathan de Araújo Vieira, residente na rua General Adalto Gomes Barbosa, no bairro da Várzea, foi alvejado por disparos de arma de fogo e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Um garotinho de apenas 7 meses, David Benjamin Bezerra da Silva, residente na rua Rio Brilho, Iranacoab, bairro do Ibura, foi atingido nas pernas por balas perdidas num atentado que aconteceu contra um rapaz lá que foi baleado, e os dois foram socorridos na emergência aqui do Hospital da Restauração. O rapaz baleado foi o Jonathan de Araújo Vieira, que mora na rua General Adalto Gomes Barbosa, também no bairro da Várzea, ali no bairro da Várzea.
Alex Ferreira dos Santos, que mora na Travessa Nova América, no bairro Loteamento São João e São Paulo, em Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, de onde foi em seguida removido aqui para o Hospital da Restauração. De plantão aqui no HR, no posto policial, o comissário Edivaldo Monteiro de 2 Unidos, os PM do 13º Batalhão, Sargento Mendes do Janga e Alder Ramos de Ouro Preto, Olinda. Na portaria da emergência, os vigilantes Josenildo, Edinalva, Eugênio e Messias. Isaías Rodrigues da Silva, que reside na rua Compositor Inaldo Mendonça, que fica no bairro de 2 Unidos. Ele andou levando uns socos aí, agredido na residência dele. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Isaías Rodrigues da Silva foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Alex Ramon da Silva, residente na rua Bulgária, que fica no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Zênio de Oliveira Parangaba, que reside na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro do Engenho, Maranguape Paulista, foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente à residência dele, numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Maria de Fátima da Conceição encontra-se internada aqui numa guerra. Atenção, familiares de Maria de Fátima da Conceição, ele está internado aqui no Hospital da Restauração e os parentes devem procurar o serviço social. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, um rapaz moreno, de cabelos curtos, aparentando, conforme dissemos, 30 anos, ele encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a bala em Boa Viagem. Wesley José da Silva, um jovem de profissão não informada, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo perto da residência dele, na rua Dona Bem-vinda de Farias, comunidade Ilha do Destino, no bairro de Boa Viagem, por elementos desconhecidos. Ele foi levado em um carro de mão até o hospital de Boa Viagem, em seguida removido para o Unimed 3, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. A autoria e as motivação do crime não foram informados ao pessoal do DHPP. O corpo de Wesley José da Silva foi removido da Unimed 3 para o Instituto de Medicina Legal. Jovem é morto a tiros no Condor de Peixinho. Giovanni Francisco Santos, jovem residente na Rua do Mutirão, no bairro de Peixinhos de Olinda. Ele foi morto a tiros ontem por volta das 7h30 da noite, na Rua Nova Esperança, na comunidade do Condor, lá em Peixinhos, Olinda, local que ele havia ido... Ele foi assassinado neste local por elementos desconhecidos. Ele foi residir nesse local apenas 4 dias. Saiu de lá, da Rua do Mutirão, em Peixinhos, e foi lá para Nova Esperança, e lá ele foi assassinado a tiros e o celular dele desapareceu. Adolescente espancado até a morte num linchamento em Olinda. Tiago Robert do Nascimento, um adolescente, ele ontem à noite foi brutalmente espancado, praticamente linchado. Ele foi espancado e esfaqueado num linchamento na 6ª travessa da Rua Bogotá, no bairro da Sapucaí, dentro de Olinda. Ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, mas já chegou sem vida. De acordo com informações, o adolescente, ele teria acabado de assaltar um coletivo, teria acabado de assaltar um ônibus, e aí a população caiu de pau em cima dele. O corpo do adolescente foi removido aqui do HR para o Instituto de Medicina Legal. Rapaz morre baleado no Terezinha de Água Fria.
José Marcelino Alcântara Júnior, com 24 anos de idade, residente na rua Levinópolis, no Alto Santa Terezinha, bairro de Água Fria. Ele foi baleado e morto na travessa da rua Vencedora, lá no Alto Santa Terezinha de Água Fria. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o rapaz, ele era suspeito de cometer roubos na comunidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Jovem é morta a facadas no bairro de Ouro Preto. Tatiane Miranda Santos, uma jovem com 30 anos de idade, residente na travessa da Rua do Vencedor, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Ela ontem, por volta das 9h30 da noite, foi agredida a golpes de faca peixeira, lá mesmo em Ouro Preto, perto da residência dela, por elementos desconhecidos, e os motivos também são ignorados. Tatiane Miranda Santos foi levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Mãe e filha arrastadas do Ibura e mortas a bala em Tiúma de São Lourenço. A jovem Graciane Gonçalves Ferreira, com 18 anos de idade, e a mãe dela, Maria das Graças Gonçalves, 38 anos, residentes na rua Ribeirão Vermelho, no bairro do Ibura de Baixo. Elas foram arrastadas lá do bairro do Ibura por elementos desconhecidos, levadas para uma estrada de barro de acesso à usina Petribu, no canavial, bem no canavial de Tiúma e São Lourenço da Mata, e elas foram assassinadas a bala, mortas com diversos disparos de arma de fogo. Segundo informações, o crime pode ter ligação com as drogas. A informação é essa, que eles teriam sido arrastadas do Ibura para serem assassinadas lá em Tiúma, São Lourenço da Mata. Graciane, inclusive, estava com a tornozeleira eletrônica, sendo monitorada pelo sistema prisional por envolvimento com tráfico de drogas. Os corpos da jovem Graciane Gonçalves Ferreira e da mãe dela, Maria das Graças Gonçalves, foram encaminhados ao IML. Após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Make the ground shake.